Então, começando mais uma aula na disciplina de português da Escola Pequeno Cidadão, estando presente os alunos Riquelme, Cauã, Felipe Gabriel, Tamires, Juan e Kaila, pronto, Lara chegou agora. Nós vamos estar fazendo a correção de uma atividade do módulo 1, a partir da página 29, e depois a gente vai estar passando para outro assunto, outra atividade. Então, temos aqui, ó, nós vimos na última aula que participamos sobre gírias, que gírias são aquelas palavras que quando elas ganham um novo significado, ou até palavras novas que são criadas por um grupo de pessoas, né? Então, por exemplo, skatistas, eles têm as gírias deles, né? Que nem todo mundo sabe o significado. Jovens têm suas próprias gírias, suas palavras novas. Pessoas até mais velhas têm as suas gírias, que muitas das vezes pessoas de outras faixas de idade não sabem assim o significado, né? Não entendem. Mas as gírias, elas podem se tornar conhecidas para todo mundo, né? Quando elas se tornam assim bem interessante, que todo mundo gosta de usar, ela se torna bem interessante. Então, vamos lá. Aqui na correção, a partir da página 29, tem assim, questão 2. Na coluna abaixo, há 3 frases com gírias. Sublinhas e ligue as palavras correspondentes da coluna B. Então, aqui, pessoal, na primeira frase aqui, da letra A, dessa primeira fileira, tem assim, ouvi um bochecho de que não teremos jogo amanhã. Então, a gíria aqui é bochicho, ó. Vocês sublinham aí, faça a correção, bochicho. Depois tem assim, a segunda frase, perdeu o prêmio do bingo porque boiou na hora do sorteio, né? A gíria é boiou, vocês sublinham, certo? E na outra tem, ele nos faz rir falando tanta abobrinha. Então, a abobrinha aqui que é a gíria. Então, vocês sublinham bochicho, boiou e abobrinha. E para ligar, né, bochicho, qual é o significado de bochicho? Conversa, ó, liga na conversa. O significado de boiou distraiu-se, né? A pessoa não sabe o que está se passando, está distraída. E abobrinha vai ser para bobagem, né? Falar abobrinha é como se fosse assim, falar abobrinha falando coisas bobas, né? Bobagem. Deu para corrigir aí, pessoal? Vou passar para a próxima, tá? Tem assim agora, ó, na questão 1 aqui de atividades. Lê as informações dos quadros a seguir e pinte as que indicam uma situação comunicativa que exige uma linguagem formal. Quem lembra o que é linguagem formal, pessoal? O que é linguagem formal? Alguém pode... Linguagem não adequada. É o que, Juan? Linguagem não adequada. Formal? Linguagem adequada. Como é essa linguagem adequada? Inadequada. Hein, pessoal? Quem lembra o que é linguagem formal? A linguagem formal é aquela... É gírias que pode falar com amigos e com redes sociais. A linguagem formal a gente pode usar com amigos. A linguagem formal... Informal é com a pessoa que não tem muita intimidade. Vocês estão se confundindo aí. Vocês estão falando tudo ao contrário. A linguagem formal é aquela que é adequada à escrita correta daquilo que a gente aprende na língua portuguesa, na matéria de português, né? Quando a gente estuda. E aquela que é adequada para a escrita de documentos, trabalhos escolares, atividades escolares. E a gente vai utilizar na linguagem falada com as pessoas que a gente não tem intimidade. E elas vão demonstrar respeito, é como se a gente estivesse respeitando aquelas pessoas. A linguagem formal. A informal é uma linguagem mais descontraída. E a gente vai estar utilizando, né, em situações em que a gente vai conversar com pessoas mais próximas, amigos, né, parentes, e que ela não exige que seja tudo aquilo que a gente aprende na escrita da língua portuguesa, né? Pode usar as abreviaturas, pode usar até as gírias, né? Na linguagem informal, que é a descontraída. Então, aqui a linguagem formal que está aqui, ó, lê as informações dos quadros a seguir, pinte as que indicam uma situação comunicativa que exige uma linguagem formal. Formal é que é aquela que tem que ser adequada ao que a gente aprende na língua portuguesa.
Aí temos aqui, ó, a letra A. Um e-mail reclamando à empresa sobre o defeito de um produto. Isso aqui é adequado usar a linguagem formal quando algum cliente vai escrever uma mensagem de e-mail para uma empresa, é adequada a linguagem formal? Sim. Sim, então essa letra A aqui, ó, tem que exigir, né, a escrita correta das palavras, né, quando vai escrever para uma empresa. Então tem que ser a linguagem formal. Então essa letra A tem que pintar. A letra B tem assim, uma mensagem instantânea para um amigo. Não. Linguagem informal, pessoal. A letra C, um e-mail para um tio comentando os resultados de jogos de futebol. Não, essa aqui é a linguagem informal. Você está falando com um parente, né? Um tio vai usar a linguagem informal. Na questão está pedindo para você as situações que tem linguagem informal. Dê um artigo de opinião para um jornal. Sim. Sim. Se um jornalista está escrevendo para o jornal, ele vai escrever de qualquer jeito, colocando gíria, colocando abreviatura, colocando às vezes a palavra que não está adequada à escrita da língua? Claro que não. Né? Então, vamos passar para 29. Da 29, a gente vai passar para a página 30. Né? Deixa eu botar aqui, pessoal, um instante. Página 30, deixa eu só colocar aqui. Subir demais. A senhora tá falando bugadão, bro. Aqui na página 30, não? Aqui, a questão 2. Com base no que você estudou, as gírias podem ser usadas por qualquer pessoa em qualquer situação? As gírias podem ser usadas por qualquer pessoa ou em qualquer situação, pessoal? Vocês acham que você pode falar em gíria com qualquer pessoa? Ou em qualquer situação? Não. Não, claro que não, né? Então, por exemplo, se você falar, vamos supor, com uma pessoa idosa que você não conhece, você vai falar, e aí, coroa, morou? Não, claro que não, porque você tem que falar com a pessoa, né? Principalmente porque tem que demonstrar respeito. Então, quem fez essa aqui, pessoal? Quem colocou essa aqui? Eu fiz. Eu coloquei pessoas porque não entendem. Como é? Ah, essa Ô, três Pro. é pro. É, Ei. Pro. sim, quem tá falando? Ó, eu posso falar minha resposta? Pode, Kyla. Eu botei bem assim, não, porque não pode chegar em uma entrevista de uma coisa e usar uma gíria informal. Tá certo? Peraí, que no começo tu falou baixinho, eu não consegui entender. Lê de novo aí. Então, eu vou chegar aqui na frente, ó. Não, porque não pode chegar em uma entrevista de uma coisa importante e usar a gíria informal. Ao invés de tu falar assim, em entrevista, uma coisa importante, você fala bem assim, em situações, né, mais sérias, entendeu? Porque em situações mais sérias não podemos usar a gíria, porque é linguagem informal. Você pode colocar assim. Todo mundo aí que teve dúvida, para ficar bem simplesinho, né? A resposta aqui do livro tá grande. Então você pode falar que não, porque em situações mais sérias não podemos usar a gíria, que é linguagem informal. Vou ver se eu consigo digitar aqui, né? Porque que demora tanto para digitar. Deixa eu dar uma pausa aqui para ver se eu consigo. Então, pessoal, aqui, ó, eu digitei, ó, não, porque em situações mais sérias não podemos usar gírias, pois elas fazem parte da linguagem informal. É isso aqui a resposta dessa questão 2, viu? Enquanto tem gente corrigindo, vamos passar para a questão 3. Temos assim, ó, encontre no diagrama as gírias adequadas a cada frase. Então, aqui já está a resposta, né? Letra A, sábado reunimos a galera para ir ao cinema. Tinha que encontrar a galera aqui, né? Fácil, tá logo aqui em cima, ó, galera. Letra B, aquela banda é massa, né? Massa tá logo aqui, ó, no canto da direita, na segunda linha do diagrama. C, beleza, né? Aqui na letra C tem que começar com letra maiúscula, certo?
E aí, vocês vão colocar aqui. Quando é início de frase, essa beleza aqui tem que ser com B maiúsculo, certo? Vocês conseguiram corrigir aí ou tá corrigindo ainda, pessoal? Sim, Pro. Tem gente corrigindo ainda? Deixa eu ver Não. aqui. Já corrigi. Todo mundo começou essa aqui, a letra C, com B maiúsculo, né? Por favor. Início de resposta, a letra maiúscula. Aí, pessoal, depois dessa aí, essa aqui é a página 30, não é? Deixa eu olhar aqui agora. Depois da página 30, a gente tem a página 86, né? Isso para corrigir. Página Eu tô imaginando questão 4. Vamos lá, questão 4, então. Tem assim, ó. Leia as frases a seguir e assinale aquelas em que as palavras vaquinha e rolou foram empregadas como gírias, né? Então, não é vaquinha aqui no caso de ser uma vaca pequena e rolou não é assim, quando o objeto ele tá se locomovendo no chão, rolando. Vai ser outro significado. Resgatamos uma vaquinha que estava presa na cerca, não, porque aqui é vaquinha falando do tamanho. É gíria quando a palavra ganha um novo significado, diferente daquele que a gente conhece. Fizemos uma vaquinha para ajudar o orfanato. Sim, aqui vaquinha é gíria, porque aqui vaquinha é como se fosse assim, todo mundo reuniu dinheiro para ajudar alguém, né? Vamos fazer uma vaquinha. A terceira, o árbitro apitou e a bola rolou. Aqui rolou tá com o significado que todo mundo conhece, né? Que a bola realmente rola. E a última frase tem: rolou a festa ontem? Esse rolou aqui é gíria, porque é como se no lugar, rolou aqui tem o significado de aconteceu a festa ontem. Então vai ser ó, a segunda frase é gíria, que é vaquinha, né? Fazer uma vaquinha que é arrecadar dinheiro para ajudar alguém. E a quarta frase, rolou a festa ontem, quer dizer, rolou, tem um significado novo, aconteceu a festa ontem. Todo mundo aí conseguiu corrigir, pessoal? Sim. Agora a gente vai para a página 76. Eu vou ver se eu consigo mudar aqui. Eu vou pausar a gravação, porque senão vai demorar muito. Então, aqui, pessoal, na correção aqui da página 86, você usaria as abreviaturas e siglas. Abreviaturas é quando a gente vai diminuir o nome, uma palavra, coloca, ou pode ser uma letra, ou pode ser duas ou três, depende. Como assim? Professor, bota prof, ponto. Número, bota N ponto, por exemplo, né? O nome de uma pessoa, vamos colocar assim, por exemplo, Adriana Souza Mendes, né? Por exemplo, aí bota Adriana S. Mendes, porque abreviou o nome Souza, né? Por exemplo, a gente pode abreviar o nome de doutor, doutora, que é o médico, colocar DR ponto, né? Isso aí é a abreviatura. E a sigla é como a gente vai colocar o nome de alguma instituição ou falando a respeito, né, de alguma coisa que tem que ser tudo escrito com letra de forma maiúscula e cada uma letra representa uma palavra, né, as iniciais, né? Por exemplo, aqui, se vocês estão prestando atenção no que eu estou colocando aqui na tela, ó, CEP. CEP é uma sigla já, porque CEP, cada uma dessas letras aqui vai ser formada de uma palavra, ó. C de código, de endereçamento e P postal. O CEP, essa sigla aqui, CEP, é código de endereçamento postal, né? Tipo, IBGE, I de Instituto, B brasileiro, de Geografia, que é o G, e Estatística é IBGE, né? Então, vai ser a sigla. E o nome também dos estados brasileiros, por exemplo, né? Rio de Janeiro, RJ é a sigla. São Paulo, SP é a sigla. Bahia, né? BA é a sigla. Tem que ser tudo escrito com letra de forma maiúscula. E aqui eu vou colocar um exemplo para vocês que eu acho que a maioria aqui não conseguiu acertar, né? Essa parte aqui de cima que está escrito selo, você vai colocar como se estivesse escrevendo para uma pessoa, um amigo, uma pessoa conhecida, usando as abreviaturas e siglas, viu? Eu vou colocar aqui como exemplo para vocês verem como é que faz, né? Felipe, acho que foi o que fez mais certo, mas qualquer dúvida, Felipe, tu me fala, tá? Vou pausar aqui a gravação, porque eu escrever vai demorar um pouco.
Já coloquei aqui. R ponto. Isso, então já coloquei aqui, ó, o sobrenome da pessoa com abreviação, vou botar, ó, R ponto, aí eu vou botar rua, Floriano, vou botar aqui, tô inventando, viu? Floriano Peixoto, vocês sabem que o nome da rua tem que ser escrito todo com uma letra maiúscula, as iniciais, Rua Floriano Peixoto. Eu posso abreviar o número, né? A palavra número, como é que eu posso abreviar? Quem sabe? N ponto. Viu? Número, vou botar assim, por exemplo, 34, né? Aí vou botar o nome do bairro. Aqui já, o bairro já não posso abreviar. Bairro, opa, botei com dois R. Bairro, Jardim Bonito, por exemplo, né? Tô criando aqui, viu, pessoal, o endereço. Rua Jardim Bonito, bairro Jardim Bonito, digo, né? Aí eu vou colocar o nome da cidade, né? Vou colocar, por exemplo, aqui, Ilhéus, né? Eu tô inventando tudo aqui, viu? Ilhéus. Qual a abreviatura de Bahia? Abreviatura não, digo sigla, né? BA, né? Aí você pode colocar o endereço assim, né? Eu abreviei o nome rua, abreviei o sobrenome da pessoa, né? França, botei o F, abreviei rua, coloquei R, abreviei a palavra número, coloquei N ponto, e a sigla é tudo maiúsculo, pessoal. Eu digitei errado aqui. E coloquei a sigla de Bahia Bar, certo? Vocês estão vendo aí. E aqui na parte de baixo, eu posso colocar também. Vocês estão olhando aí ainda, é? Eu posso colocar também aonde tem o remetente, eu posso colocar também abreviado, certo? Vocês estão copiando aí? Ou todo mundo já fez? Me dê uma resposta aí para eu poder passar. Tá copiando ainda. Tá copiando Tô ainda. fazendo. Fazendo. Tá bom. Tá retomando a gravação. Onde tem o remetente, você coloca o seu nome, no caso, com um dos sobrenomes abreviados, pode ser o do meio ou o último, né? Letra maiúscula com ponto. E o endereço também vocês podem estar abreviando, colocar, né? Coloquei aqui Avenida AV, abreviei número N e eu coloquei a sigla de Bahia Bar, certo? Aí agora nós vamos para a próxima página, que é a 87, pessoal. Tem assim. Deixa eu ver que eu consigo aqui. Então, pessoal, aqui na página 87 tem observe a cena a seguir e responda as questões. Aí, cada uma fala aqui dos personagens desse desenho tem uma gíria, ó. Tem fala sério, a chuva atropelou, atrapalhou nossa pelada, a sigla é fala a gíria é fala sério. Depois, vamos nessa, aqui tem uma gíria. Fechado, já, só fechado aqui já é uma gíria. E pelota aqui, ó, nesse balão onde fala pelota é uma gíria. Aí tem assim, ó, escreva o significado de cada gíria utilizada pelos personagens dessa cena, né? Eu quero que, por exemplo, Juan, fala sério, você colocou o que aí? Eu coloquei não acredito. Pode ser, aqui tem puxa, que pena. Pelada, aí Riquelme botou o quê? Riquelme tá me ouvindo? Hã? Kaila botou o quê? Dobra, é que o microfone estava desligado. É aqui, é usada quando a pessoa não acredita. Não, empelada agora, ó. Pelada. Pelada? Pelada. É um jogo de futebol que acontece no sábado. Pode ser, não é só no sábado, não. Só coloca só jogo de futebol, tá? Vamos nessa. Kaila colocou o quê? Vamos nessa, Kaila. Botei, vamos embora. Certo, certinho, ó. Fechado. Pessoal. Combinado. Isso. E pelota, todo mundo sabe o que é, né? Sim. Pelota, bola. Bola. Ó, pessoal, nessas gírias que tem aqui, fala sério,
Vamos nessa e fechado, vocês coloquem ponto de exclamação também, viu? Ó, na resposta que vocês colocarem fala sério, termina com ponto de exclamação. Nessa resposta também de vamos nessa, coloca ponto de exclamação e em fechado também. Agora em pelada, bota ponto final e em pelota também, ponto final, tá bom? Vocês não se esqueçam de botar isso aí, esse sinal de pontuação que tá aí, não. Certo? Tá. Depois tem assim a letra B. Assinale o tipo de linguagem que predomina na conversa desses personagens. Gíria é a linguagem informal. Todo mundo sabe, né? Que a gíria é a linguagem informal, né? Que ela é mais descontraída, é usada entre um grupo de amigos, certo? Todo mundo corrigindo aí direitinho. Já corrigi, já. Certo. Ó, pessoal, presta atenção. Nós vamos estar trabalhando nessa segunda parte da aula de português com assuntos sobre poema. Esse poema que eu trouxe aqui para vocês é um exemplo para que vocês venham entender, né, as partes do poema. Um poema, pessoal, quando o poema é um poema tradicional, que na maioria dos poemas vão ser escritos dessa forma, ele vai ser estruturado em 3 partes. As estrofes, né, como vocês estão vendo aqui, né, as estrofes, o poema é formado por estrofes, por versos e também por rimas, né? Então, a maioria dos poemas vai ser formado por estrofes, versos, alguns vão ter ou não rimas, né? Mas boa parte também vai ter rimas. Algum de vocês pode falar com suas palavras, se vocês conhecem uma dessas estruturas, uma dessas partes do poema, ou as estrofes, ou versos, ou rimas, que poderia explicar aí, por favor? Alguma coisa que sabe sobre essas partes aí do poema? Estrofes são um parágrafo. É mais ou menos assim, assim, mais ou menos, ó. Por exemplo, como o Juan falou aqui, ó, cada um bloco desse que é separadinho, ó, aqui sem ser o quadro, viu? Porque o quadro foi aqui sem querer. Cada um blocozinho desse que é separado é chamado de estrofe. São esses blocos que são separados em partes, divididos, ó. Então, aqui vai ter uma estrofe, 2 estrofes, né? 3 estrofes, 4, 5 estrofes. Então, cada uma parte dessa que tá, ó, como se fosse o conjunto, né, tá separado uma da outra, chamada de estrofe, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5 estrofes, esse poema aqui, o Menino Azul vai ter, certo? E versos, alguém sabe o que é versos? Versos, pessoal, alguém sabe? Verso é cada uma linha dessa. Isso, ó. Então, cada uma linha do poema é chamado de verso. Por exemplo, essa primeira estrofe vai ter 1, 2, 3, 4, 5 versos, certo? Aqui também a segunda, 1, 2, 3, 4, 5 estrofes. A terceira, 1, 2, 3, 4 versos. Aí a quarta estrofe vai ter 1, 2, 3, 4, 5 versos. E a última estrofe, a quinta, vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Então, como Riquelme falou aí, né? Cada uma linha dessa é chamado de verso. E as rimas? O que são rimas? O que são as rimas, pessoal? Alguém sabe? Ou tem alguma ideia do que sejam as rimas? Rima, eu acho que é cada uma palavra que, tipo, combina com a outra. É, mais ou menos assim. É porque, assim, o som da palavra vai ser parecido com o da outra. Então, por exemplo, gato rima com pato, né? Inteligente rima com negligente. São palavras que têm os sons parecidos dentro do poema. E por que existem essas rimas? Para criar uma musicalidade. Quando a gente está lendo, é como se estivesse, né, quase que cantando aquele poema, né? Então, vamos lá para poder a gente perceber. Quantas estrofes tem esse poema aqui, ó? Eu vou botar bem... 5. Né? Aqui um pouquinho, para quem não está prestando atenção. Eu vou diminuir aqui um pouquinho. Eu diminuir um pouquinho mais, que ainda ficou grande, né? Esse poema aqui vai ter
5, né? 1, 2, 3, 4, 5 estrofes. Então, vou botar aqui escrito, ó. Esse poema vai ter 5 estrofes, certo? Vou aumentar aqui novamente. Versos. Ó, pessoal, os versos, a gente pode estar percebendo os versos. Não risca, gente, por favor. Eu falei isso na primeira aula, não risca. Ó, os versos, a gente pode perceber a questão dos versos tanto no poema todo, ou então de por estrofe, né? Cada linha dessa é um verso. Então, a gente vai contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28. Então, cada linha, uma linha dessa é verso. Então, esse poema O Menino Azul vai ter, no total, 28 versos. Agora, se a gente for ver por estrofe, né? Por exemplo, a primeira estrofe vai ter quantos versos? Olha aí, a primeira estrofe. 5. 5. A segunda também tem 5. Agora, a terceira estrofe tem quantos versos? 4. 4. Aí vamos para a quarta estrofe. Aqui não, peraí, aqui. 5. Isso. E a última estrofe, a quinta? 6. 5 estrofes. Então, no total, 28, né? O total, o poema todo, né? Começando da primeira estrofe até a última, vai ter 28 versos. Mas se a gente contar por estrofe, a gente já vai ver já de forma particular, de forma separada, né? Vai ter estrofes aqui nesse poema que tem 5 versos, vai ter estrofes que vão ter 4, né? A depender aqui da escrita. E as rimas, a gente vai ver, pessoal, a questão das rimas, pode ter rimas em pares, né? 2 palavras que, dependendo do poema, 2 palavras que rimam, ou 3, ou 4, depende do poema. Vamos aqui ver, ó, analisando essa primeira estrofe, ó. Vou ler para vocês. Vocês vão ver as palavras que rimam. O menino quer um burrinho para passear. Um burrinho manso que não corra nem pule, mas que saiba conversar. Aqui tem um par de rimas aqui, que são 2 palavras que rimam entre si. Quais são? O menino quer um burrinho para passear. Um burrinho manso que não corra nem pule, mas que saiba conversar. Alguém pode me falar aí qual a palavra que rima? As 2, aqui nessa primeira estrofe. Passar? Passear e conversar. Passear rima com qual? Conversar. Parar? Conversar. Na segunda estrofe, ó. O menino quer um burrinho que saiba dizer o nome dos rios, das montanhas, das flores, de tudo que aparecer. Ó, vou falar aqui, ó. Dizer é uma palavra que rima aqui com qual dessa estrofe? Aparecer. Com aparecer, não é isso? Agora a terceira estrofe. O menino quer um burrinho que saiba inventar histórias bonitas com pessoas e bichos e com barquinhos do mar. Essa aqui, pessoal, não tem rima, né? Essa estrofe aqui, ela não vai ter rima, certo? Nem sempre todas as estrofes possuem rimas. E até mesmo vai ter uma estrofe, poema que não vai ter rima nenhuma, porque não é obrigatório ter rima não, viu? Depende do poeta, da forma que ele quer escrever. Aí tem aqui essa quarta estrofe. E os 2 saíram pelo mundo, que é como um jardim, apenas mais largo e talvez mais comprido, que não tenha fim. Vamos lá ver? A palavra, tem 2 palavras aqui que rimam, que é o par. Jardim e fim. Isso, jardim rima com fim, certo? Então aqui a gente vai ter, opa, um bocado aqui é só, vou botar aqui preto de novo para poder colocar.
Jardim rima com fim. Certo? E aí, de novo. Ó. Jardim vai rimar com fim. E aqui a última estrofe, quem souber de burrinho desses pode escrever para as ruas das casas, número das portas, ao menino que não sabe ler. Também aqui vai existir duas rimas. Duas palavras que rimam. Quais são? Escrever Casas e e ler. portas. Escrever. Escrever vai rimar com ler. Certo. Então, tem essas rimas aqui, ó. Vou colocar aqui. Essa aqui não tem. Aparecer e dizer. Depois vai ter aqui passear e conversar. Olha só, pessoal. A gente fazendo aqui, a gente pode falar aqui as rimas no total. A gente pode mostrar em dupla, certo? Então, aqui tem uma rima, que é passear e conversar. 2, 3, 4 pares de rimas, né? Ou então colocar todas elas por escrito. Eu vou botar aqui, ó, que existem 4 pares, porque a gente vai contar de 2 em 2 aqui no caso. Ou então, se a gente fosse colocar, ia colocar todas escritas aqui, tá? Carregando, tá quase na mesma lugar, desde aquela hora. Meu Deus, o menino tá atrapalhando. Ô, Ricardo e Cauã, não fica brincando não, por favor, preste atenção na aula. Ah, tá. Desculpa aí, porque o microfone tava ligado. Mas preste atenção na aula, tá? Preste atenção. Tá. Por favor, pessoal. Não tô falando com os meninos aqui, tá? Então, vocês conseguiram entender a estrutura do poema? Agora, pessoal, preste atenção. Nem sempre o poema vai ter rimas, como eu falei para vocês. Às vezes o poema vai ter pares de rimas. Às vezes, ao invés de ser par, vai ser trio, né? 3 palavras que vão estar rimando entre si, vai ser 3, né? Ao invés de ser só 2, às vezes vai ter 3. Às vezes elas vão existir, vai ter um padrão assim, ó. Aqui no caso tem 5 versos, né? Na primeira tem 5. Tem alguém desenhando na tela, viu? 5, aqui vai ter 5, aqui vai ter 4. Aí vai tá indo, certo? Às vezes vai seguir esse padrão regular. Às vezes vai ter tudo 4 versos, ou então vai ser alternado 5, 4. E vai ter também poemas e que vai ser irregular. Irregular o quê? É que vai ser, por exemplo, uma estrofe só, o poema todo. Não vai ter essa divisão. Como vocês estão vendo aqui, que tem essa divisão aqui. Às vezes vai ter um poema em que não vai ter a mesma quantidade de versos, que aqui é mais ou menos igual. Umas tem 5, umas tem 4. Vai ser diferente, né? Vocês conseguiram entender aqui direitinho a questão da estrutura do poema? Sim. Esse poema aqui é O Menino Azul, de Cecília Meirelles. Nós vamos agora para a atividade do livro, que eu vou estar explicando para vocês direitinho, com calma. Vou pedir Riquelme e Cauã, que tá brincando aí, parece que não tá prestando atenção. Viu? A gente tá prestando, pro. A gente tá prestando. Voltando aqui. Nesse poema aqui na página 36, na forma que eu estava explicando para vocês, aquele outro poema lá, ele não é regular, porque as estrofes não vai ser com a quantidade de versos iguais. Aí, para vocês perceberem, né, nesse poema Gente Grande, na página 36, ele é formado por quantas estrofes? Olha aí com atenção no livro de vocês. Olha aí com o livro de vocês, que aí a imagem está pequena, no livro de vocês está melhor para poder ver. Ele tem aí as estrofes separadas, mas não é assim, não é assim arrumadinho. 4. Não é arrumadinho da forma que eu mostrei para vocês lá, não. Não é 4 não, pessoal. Viu? Presta atenção aí que não é 4 não. 5. Também não. Eu vou mostrar para vocês aqui, viu? Vão tentando olhar. 6. Não, não é 3 não, viu? Eu vou mostrar. 6. Oi? 6. Não. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, quantas estrofes tem. Eu vou tentar circular aqui, ó. Vou botar aqui preto mesmo.
Ó, vou tentar circular, tá? Então, aqui, ó, pessoal, vai ter uma estrofe, ó, tá vendo que tem aqui, ó? Que tem um espaçozinho lá embaixo, uma. E essa aqui que só tem 2 versos, 2 estrofes, olha. Uma estrofe e 2 estrofes somente. Sendo que a primeira estrofe tem muitos versos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Né? E os versos da segunda estrofe, 1, 2. Ele não tem aquela estrutura arrumada, regular, como aquele poema que eu mostrei para vocês primeiro, certo? E aqui, nesse poema, vai aparecer algumas rimas, né? Tanto na primeira estrofe, como também na segunda, a gente vai ver se tem, né? Porque, às vezes, quando tem uma estrofe assim pequena, às vezes pode ter rima, né? Que são aquelas palavras que têm um som semelhantes, como não. E aí, eu vou estar lendo para vocês, para poder estar explicando. Vocês acompanham a leitura no livro de vocês aí, por favor, viu? Tem assim, gente grande. Gangorrar nas folhas da bananeira era tão bom, mas muito perigoso. Chupar manha lá nas grimpas da mangueira era uma beleza, mas perigoso. Né? Grimpas está aqui, ó, pessoal, no vocabulário significa copas, topos, cumes das árvores. É como se fosse a parte lá de cima que tem os galhos com as folhas, né, das árvores, né? Rapar o tacho de goiabada era ótimo, mas quem come a rapa fica burro. Que delícia um bolo saído do forno, mas bolo quente dá dor de barriga. Beber água na bica e andar de pé no chão. Enche a barriga da gente de bichinhos. Bichinhos esses a gente sabe, né? Que anda descalço em terra pega verme, né? Que beleza as manhãs de inverno, a geada, mas é perigoso ficar resfriado. A massa-barra é tão bom, mas a terra é muito suja. Né? Aí a segunda estrofe tem assim. Foi assim que aprendi a ter medo e assim que virei gente grande. Olha, vocês percebam, ó. Eu vou comentar algo aqui, vocês prestem atenção para vocês entenderem, ó. Vou ler os primeiros versos aqui, ó. Gangorrar nas folhas da bananeira era tão bom, mas muito perigoso. Vocês conseguem ver aqui que primeiro fala algo que é bom, mas depois, com a palavra mas, vai ter uma consequência que pode trazer um perigo, né? Ou alguma coisa que pode trazer algum dano para a pessoa, né? Aqui está falando da questão de coisas que crianças fazem. Aqui no terceiro verso, chupar manga lá nas grimpas da mangueira era uma beleza. Quer dizer, a pessoa subir no topo da mangueira e chupar manga lá em cima mesmo, né? Era uma beleza, mas perigoso, né? Tá dizendo que é bom, mas é perigoso. Rapar o tacho da goiabada era ótimo, mas quem come a rapa fica burro. Isso aqui é lenda, né? Só porque raspar a panela fica burro, não existe isso. Que delícia um bolo saído do forno, mas quente dá dor de barriga. Quer dizer, quem come o bolo quente é uma delícia, mas quem come acabou de sair do forno pode fazer mal, pode dar dor de barriga. Vocês compreendem que, primeiro, o eu lírico quer dizer a pessoa que está tendo esse sentimento, primeiro fala que algo é bom, mas esse algo bom, às vezes pode fazer mal ou pode ser perigoso? Vocês conseguiram entender isso aí na leitura do poema? Sim. Certo. Aí tem assim, ó, beber água na bica e andar de pé no chão. Eu tô lendo já cá no meio, ó. Que tá dizendo que beber água na bica quer dizer água que não tem uma procedência, que não tem tratamento, né? E andar de pé no chão. Tá dizendo que é bom, mas enche a barriga da gente de bichinhos. Quer dizer que beber água do rio ou da bica que não é tratada e também andar de pé no chão é bom, mas que pode a pessoa pegar verme, né? Ter bichinhos na barriga é verme. Então, esse poema, principalmente a primeira estrofe, vai estar falando muito assim de coisas que as crianças gostam de fazer, mas que às vezes pode ser perigoso ou pode ser ruim, né? Para a pessoa. E por último, está falando assim, na segunda estrofe, foi assim que aprendi a ter medo, foi assim que virei gente grande. Então, o que está significando aqui? Aqui na primeira estrofe está falando de várias coisas que as crianças gostam de fazer, mas que pode ser ruim, pode ser prejuízo, pode fazer mal, pode ser perigoso. E na segunda estrofe está falando, foi assim que aprendi a ter medo. Quer dizer, quando a criança faz essas coisas que às vezes acha que está bom, que é uma beleza, que é gostoso, que é divertido,
pode ser bom naquela hora, mas pode trazer algo de ruim. E por isso, quando a pessoa cresce, aprende a ter medo dessas coisas, né? E quando cresce, a pessoa vira gente grande e deixa de fazer essas coisas que podem fazer mal. Vocês entenderam aqui o sentido do poema, não foi? Entenderam? Sim, Vamos lá. Página 37, vamos para a atividade, né? Que eu vou estar explicando para vocês. A autora, né, desse texto. Ó, aqui em cima tem os créditos finais que vai falar a autora que escreveu o texto, esse poema, onde foi encontrado, né? Em que livro foi, o título do livro, direitinho, a editora FTD, a página 52 tem lá. Aí tá falando da autora do poema, que ela aqui tá falando na página 37, lá em cima. É Vânia Amarante, né? A autora do poema que você leu, nasceu em Juiz de Fora, Minas Gerais, publicou seu primeiro livro, Marginal, em 1980 e outros. Alguns anos depois, seus poemas são marcados pelas lembranças da infância em uma cidade do interior. Então, quem escreveu esse poema e vários outros foi essa autora aí, Vânia Amarante. Na questão 1, lá, aqui, ó, em interpretação escrita, tem assim, aqui, ó, cá embaixo. Sublinha o poema Gente Grande os versos que apresentam as lembranças da infância da pessoa que fala no poema. Todas as lembranças da infância vai estar na primeira estrofe, pessoal. Já estou dando já uma ideia para vocês, vai estar na primeira estrofe e vocês vão estar sublinhando essas partes que fazem parte da lembrança da infância. De quando a pessoa que tem essas lembranças, né, está falando no poema. Questão 2. Assinale a alternativa correta a respeito do poema Gente Grande. Aí tem aqui, ó, o primeiro quadro. Expressões como era bom, era tão bom, era uma beleza e era ótimo mostram que essas lembranças da infância eram boas. E o segundo quadrinho. A pessoa que fala no poema virou gente grande, mas nunca aprendeu a ter medo. Vocês vão marcar a opção certa com relação ao que vocês entenderam do poema. Questão 3 tem assim, cada linha de um poema é chamada verso, e o conjunto de versos forma uma estrofe. Vocês já entenderam isso, eu creio que todos vocês entenderam. Indique nos quadrinhos a seguir a quantidade de versos e estrofes do poema Gente Grande. Isso aqui é no total, ó. Versos, o total de versos, né? Vocês vão contar que cada linha do poema é o verso, e as estrofes, que são aquele conjunto, né? Aquele bloco que forma as estrofes. Na página 37. Agora vamos para a página 38. Todo mundo mudando aí. Questão 4, ó. Rima é a semelhança sonora no final ou no meio de diferentes versos. Releia o poema Gente Grande e responda. Esse poema apresenta rimas? Né? Se tiver, você vai colocar sim. Em sua opinião, por que isso acontece? Se não tiver, você também vai colocar não. Lembra que no início dessa segunda parte da aula, eu falei para vocês que nem todos os poemas vai ter rimas, né? Então, vocês vão lá, se vocês não encontrarem nenhum par de rimas ou trio, então ele não vai ter rimas. Se não tiver, pessoal, vocês vão colocar não, porque nem todos os poemas vai apresentar rimas. Né? Aí tem aqui, ó, um blocozinho aqui explicando, ó, de rosa. Um poema é um texto que trabalha a linguagem de um modo especial. É escrito em versos organizados em estrofes e pode ou não apresentar rimas. Quer dizer, os poemas eles são organizados em estrofes e versos, mas rimas nem sempre pode ter, né? Às vezes tem, às vezes não. Questão 5 tem assim, ó. Releia os 4 primeiros versos do poema. Então, o primeiro verso, ó, tá aqui nessa parte azul, vocês prestam atenção. Gangorrar nas folhas da bananeira era tão bom no segundo, mas muito perigoso. Terceiro verso, chupar manga lá nas grimpas da mangueira era uma beleza. Aí o quarto verso, mas perigoso. Aí tem a letra A. Que palavra desse trecho apresenta ideia de oposição? Ou seja, vai falar que uma coisa, aí depois vai falar que é o contrário. Que palavra é essa? E ela vai se repetir aqui, ó, nessa parte, ó. Alguém aí pode prestar atenção aí para ver que palavra é essa?
né? Gangorrar nas folhas da bananeira era tão bom, mas muito perigoso. Chupar a manga lá nas grimpas da mangueira era uma beleza, mas perigoso. Vocês vão ver qual é a palavra que fala assim, que uma coisa depois muda para outra, né? Que é uma ideia contrária. Mas, Isso, certinho. Assinale quais as palavras apresentam o mesmo sentido da palavra que você respondeu na questão A. Essa palavra mas, qual é a palavra que tem o mesmo significado? Aqui tem duas para marcar, viu, pessoal? Tem porém, porque e contudo. Dessas três aqui, duas podem estar no lugar de mas, viu? Aí, pessoal, terminando aqui, tem assim, né? Os versos de um poema que não seguem uma métrica regular, ou seja, que variam em quantidade. E mais, prof. Tá falando aí, Riquelme e Cauã, viu? Presta atenção. É bom vocês pegarem e desativar o áudio de vocês aí. Presta atenção aqui, viu? Então tem assim, ó, pessoal. Eu vou estar lendo aqui porque essa parte é importante para explicar aqui. Os versos de um poema que não seguem uma métrica regular, ou seja, que variam na quantidade de sílabas poéticas e por isso são mais compridos ou mais curtos que outros, são chamados versos livres. Ou seja, nesse poema aqui dessa página, pessoal, da atividade do poema aqui, ó, que eu mostrei para vocês, gente grande, ele tem versos livres. Por que ele tem versos livres? Porque a quantidade de versos que tem na estrofe não é igual à quantidade que tem na segunda. Então, esse poema aqui, ele tem versos livres. Agora, o poema que eu mostrei para vocês aqui antes, ele não é versos livres não, porque ele vai ter mais ou menos a mesma quantidade de versos. Certo? Então, ó, se vocês observarem lá, que eu coloquei lá primeiro para vocês, deixa eu colocar aqui, ó. Se vir aqui. Ó, aqui para vocês, esse poema, O Menino Azul, ele não tem versos livres, ele obedece uma métrica regular, porque ele vai ter mais ou menos a mesma quantidade de versos em cada estrofe, ó. Aqui tem 5, né, na primeira, na segunda estrofe tem 5, na terceira estrofe vai ter 4, né? Na quarta estrofe tem 5 e na última estrofe também tem 5. Esses versos, eles são regulares. Agora, do poema lá, Gente Grande, que vocês viram lá, ó, ele não tem, ele é versos livres. Por que ele é versos livres? Porque ele não tem a mesma quantidade de versos da primeira estrofe para a segunda, né? Voltando aqui, ó. A primeira estrofe tem muitos versos e a segunda tem menos. Não tem mais ou menos a mesma quantidade ou a quantidade igual. Vocês entenderam aí o que eu estou explicando? Creio que sim, né? Quem prestou atenção. Então, vamos lá, pessoal. sim, prof. Ó, então, vocês vão estar fazendo aí essa atividade. Eu tenho aqui 3 minutos e 40 mais ou menos, né? Essa atividade vocês vão estar fazendo agora. Se vocês verem que o tempo acabou, vocês já sabem que vai para terminar em casa para poder me mandar a foto depois.